Bom, prefeito, eu estou passando aqui os números, né? Que são números realmente preocupantes. Estamos vendo aqui que fechamos a semana entre sábado e domingo com 151 pessoas contaminadas. 107 pessoas estão internadas, sendo 74 em enfermaria, 66 confirmadas, 8 suspeitos. As UTIs com 33 internações, isso representa que 75% dos leitos de enfermaria e 59% dos leitos de UTI estão ocupados. Os hospitais privados, tanto o Hospital São Paulo como São Francisco, falando aí em colapso. O Hospital São Paulo precisou ontem abrir uma ala extra para poder atender a sua clientela, então a coisa realmente está muito preocupante, né? Agora, prefeito Edinho, eu pergunto para o senhor, para começar o nosso bate-papo, então nós tivemos aí restrições no funcionamento dos restaurantes, dos bares, sábado e domingo, restrições ainda mais severas. Então eu pergunto para o senhor, como é que nós vamos, né, diante de um quadro se agravando, anunciar que as escolas estarão abrindo? Então, qual que é a posição do senhor diante de um quadro como esse? Existe a possibilidade de uma volta atrás, as escolas não abrem? Qual que é a posição nesse momento? Primeiro, eu quero agradecer muito, Madalena, a oportunidade que você me dá, a sua audiência, que é inquestionável, ela é balizadora da formação da opinião pública na nossa cidade e na nossa região. Então, é uma oportunidade muito importante para que eu possa conversar com a população de Araraquara diante de um tema que tem, evidente, movido todas as nossas atenções, todas as nossas energias. Primeiro, Madalena, nós seguimos, né, a Prefeitura de Araraquara, como todas as prefeituras do Estado de São Paulo, nós seguimos um plano estadual. E o que eu penso é que é um plano estadual que ele é alterado, né, a fase de cada município, cada região, melhor dizendo, porque a organização de saúde ela é regional, porque o gerenciamento dos leitos é regional, ela se move, né, de acordo com a gravidade da doença e os municípios têm que seguir. Nós vimos aí alguns prefeitos, inclusive aqui da nossa região, que tentaram descumprir o plano e foram objeto de ações do Ministério Público, inclusive algumas ações criminais de desrespeito à saúde pública, o que é uma ação criminal. Então nós seguimos uma organização, uma caracterização da nossa região de acordo com a gravidade da doença. E, de fato, você fez uma introdução aí, que ela é fatídica, ela é real, né? Nós temos hoje uma situação de agravamento da saúde, da situação da saúde em relação à contaminação por Covid, um agravamento importante no estado de São Paulo, e na nossa região, e nós temos que tomar todas as medidas necessárias para que não vivenciamos, né, uma situação de falta de leitos. Hoje, aproveito a oportunidade, Madalena, para que a gente possa, inclusive, né, se você me permite um parênteses, as redes sociais, elas democratizam hoje, né, a produção de conteúdo. Qualquer pessoa que tem acesso à internet pode produzir conteúdo. Mas esse conteúdo, ele não pode ser um conteúdo que desestabilize ou que comece a plantar fake news ou divulgar fake news, gerando uma situação de, muitas vezes, de caos, né, de pânico, sem que necessariamente esse quadro exista. Não tem falta de leitos na cidade de Araraquara. Vou repetir, não tem falta de leitos. Eu faço aqui um apelo encarecido em nome da defesa da vida, em nome da estabilidade das nossas ações. A Prefeitura de Araraquara tem trabalhado muito, e não é de hoje. Desde março do ano passado, nós temos trabalhado para conduzir esse processo da melhor forma possível. Eu peço, portanto, não vamos divulgar inverdades, não vamos criar clima de instabilidade sem que ele exista. A situação é grave, é grave. E nós vamos tomar todas as medidas necessárias para que a gente possa proteger a vida da nossa população, para que a gente possa ter capacidade de gestão dos nossos leitos, para que nenhum morador de Araraquara tenha assistência médica negada, como nós estamos vendo
em várias cidades já da nossa região e o caos instalado em várias regiões do Brasil. Pois bem, dizendo isso, vou falar em relação às aulas, Madalena. Nesse um ano, todos nós aprendemos o que é enfrentar uma pandemia, porque nenhum de nós tinha experiência em como enfrentar uma pandemia. Pois bem, o que nós vimos nesse um ano? Hoje, nós temos em Araraquara uma situação, e por isso que nós falamos que não é obrigatória a volta às aulas. Quem quer deixar os seus filhos em casa e tem condições de deixar seus filhos em casa, fique em casa, não há problema. Crianças que têm relação com pais que sofram de doenças crônicas agora, também prefeito, deixa eu só fazer uma pergunta, né, uma interrupção. Agora, tudo bem, vocês se preocupam com os pais e os professores, né, que são obrigados a irem aí, depois tem que voltar para casa, tem seus filhos também, que muitas vezes, né, professores não levam seus filhos para a escola, temendo que seus filhos se contaminam, e o professor pode levar uma contaminação da escola. Vocês não estão preocupados com os professores? Sim, Madalena, só porque eu concluo o raciocínio e eu vou dizer exatamente sobre isso. O que nós temos hoje em Araraquara? Nós temos crianças de 10 anos cuidando de crianças de 7 anos, cuidando de crianças de 5 anos. Nós temos famílias que recebem salário mínimo ganhando uma parte importante, pagando uma parte importante desse salário para que outras pessoas possam cuidar dos seus filhos. Nós temos crianças aglomeradas nos bairros de Araraquara, aglomeradas nas ruas, crianças vulneráveis à criminalidade, crianças, hoje nós tem dados do Ministério Público do aumento dos abusos de violência doméstica. Nós temos registros, né, nos nossos órgãos de fiscalização do aumento de ocorrências envolvendo crianças e adolescentes. Nós temos uma situação, Madalena, de mães, porque muitas vezes a gente tem um padrão na nossa cabeça familiar que infelizmente não é a realidade de boa parte do nosso povo. Nós temos mães que o único aparelho que tem acesso à internet, muitas vezes, é o celular dela. E ela é diarista, ela vai para a rua, ela tem que arrumar emprego, ela tem que arrumar trabalho, ela tem que arrumar o bico. E a única forma das pessoas fazerem contato com ela é por meio desse celular. Portanto, a criança não tem acesso à internet. Não adianta a prefeitura estimular ou disponibilizar conteúdo para essa criança que ela não tem acesso. Aí nós temos outra parte, que é a grande realidade das famílias dos nossos bairros, que a mãe chega em casa, muitas vezes à noite, ela tem que pôr comida na mesa dos filhos, ela tem que cuidar de filho, ela tem que pôr filho para dormir, ela não tem tempo para sentar numa mesa e desenvolver material didático que a prefeitura também disponibiliza para essas crianças. Ou seja, nós temos hoje, e é uma realidade, nos bairros de Araraquara, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, sujeitos a todas as vulnerabilidades que a gente possa pensar na nossa cabeça. Crime organizado, cooptação de prostituição, crianças aglomeradas, muitas vezes sendo sujeitadas a situações que nenhum de nós aceitaria para os nossos filhos. Então, para essas famílias, as famílias também das mães trabalhadoras que não têm condição de estimular o seu filho. Então, tem uma parcela importante das nossas crianças, e tem educadores aí no seu programa, que eu sei disso, perdendo a fase mais rica do desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças, perdendo porque não tem acesso ao conhecimento, não tem estímulo ao conhecimento. Para essas crianças, Madalena, é para essas que nós queremos abrir nossas escolas e abrigar essas crianças, levar essas crianças para o cuidado, porque esse é o papel do Estado, esse é o papel da Prefeitura, esse é o papel do Poder Público, cuidar daqueles que não têm condição, cuidar daqueles que estão sujeitos a situações de vulnerabilidade que nós não queremos para os nossos filhos. Então nós temos que viver... Então deixa eu só para que eu conclua em relação aos professores, eu vou concluir. Então nós estamos vivendo um momento, Madalena, que nós temos que estimular a empatia. Aquilo que nós não queremos para os nossos filhos, nós também não podemos desejar para os filhos das demais famílias. Os professores, Madalena... Antes dos professores, deixa eu colocar, né, essa questão, porque é importante. Agora, você não acha que o Estado deveria assumir
a posição de dar condições a essas famílias manter os seus filhos em casa, até mesmo, né, dar recurso para pagar de uma cuidadora enquanto o pai e a mãe trabalham, porque a escola não pode, prefeito, na minha visão, assumir o papel de cuidadora. A escola, ela tem... Madalena, Fernando, Madalena, não é... você que é professor, qual que é o papel da escola? A escola é dar informação. Então, e não cuidar das informação crianças, né? Agora, eu acho que o Estado, o município, a União, deveriam dar às famílias essa questão de cuidar, né, das crianças. Agora, a escola não tem essa obrigação. Madalena, então, é essa a reação que eu vejo dos professores, prefeito. Deixa eu concluir só para o raciocínio. Nós estamos vendo, Madalena, uma situação de onde o abismo social aumenta. Nós temos uma parcela importante das famílias de Araraquara que tem internet em casa, que as mães têm condições de estimular os seus filhos. Eles estão aprendendo, eles estão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva e de aprendizado. Uma parcela imensa. Essa criança dos nossos bairros que não estão recebendo os mesmos estímulos, como que eles vão concorrer no mercado de trabalho depois? Como que eles vão conseguir ter acesso ao ensino público superior depois? Como que eles vão poder sonhar com o futuro se eles estão perdendo? E os educadores sabem, os psicólogos sabem, os médicos sabem do que eu estou falando. Eles estão perdendo a fase mais rica do estímulo do seu cognitivo, da sua capacidade intelectual, estão perdendo por ausência de estímulo. Então eu estou dizendo de uma escola que seja acolhedora e educadora. Eu não estou dizendo de uma escola que preste serviço social. Uma escola que acolha essas crianças que estão alijadas da internet, que estão alijadas de um padrão familiar onde alguém sente com essa criança e estimula o seu aprendizado. Eu estou querendo dizer de uma criança que tá, de 10 anos que está cuidando do irmãozinho de 7, do irmãozinho de 5, do irmãozinho de 3. Eu estou dizendo de uma família que recebe salário mínimo, e nós temos vários registros nesse sentido, que vai lá, tira 300, 400 reais para pagar a vizinha para cuidar das suas crianças. Eu estou dizendo de uma escola que seja acolhedora e educadora. Em relação aos professores, nós vamos sim disponibilizar testagem para os professores. Não é verdade que nós não vamos oferecer condições de trabalho aos professores. Nós vamos oferecer testagem, nós vamos oferecer monitoramento. Agora, às vezes, me desculpa, eu não estou dizendo que é todo mundo, eu acho que até uma minoria que pensa assim. Tem um grau de exigência da prefeitura que aí não exige quando a pessoa... porque o professor, o nosso educador, o nosso servidor, também ele vai no mercado, também ele vai na padaria, muitas vezes ele frequenta o bar, muitas vezes ele vai para os espaços de convívio. Não estou dizendo que está errado, mas aí se exige da prefeitura um rigor que não se tem no dia a dia com as demais atividades dos profissionais. Então nós vamos ter testagem, nós vamos monitorar as crianças que estão frequentando as escolas, nós vamos monitorar as famílias dessas crianças. Nós fizemos, Madalena, ninguém aqui... Primeiro, eu não sou dono da verdade, e nem quero ser. Eu quero ser, e também não sou influenciador digital. Eu não quero ficar postando coisas para ter curtidas na internet. Eu fui eleito, como os vereadores foram eleitos, como aqueles que representam a população. Nós não fomos eleitos para ser influenciadores digitais. Nós somos eleitos para ser lideranças para conduzir uma cidade no pior momento da sua história. No pior momento da sua história. Então, se eu tiver... E quem decide as normas de condução da cidade é um comitê científico formado por todos os diretores clínicos dos hospitais. Portanto, pessoas que estudaram, que são pesquisadores, que conhecem do tema. Tem um outro comitê de contingenciamento que todos os dias debate a situação epidemiológica. Eu sigo, Madalena, as orientações médicas. Agora, eu também, viu, prefeito? Deixa eu só fazer uma pergunta para estar dentro do contexto, né? Eu também, para fazer uma entrevista que eu estava decidido a fazer com o senhor, para a gente colocar todas as dúvidas, né? Para a gente fazer um debate amplo, né? Então, ontem, antes de ter essa conversa com o senhor, eu fui conversar com professores, psicólogos, e a visão deles é a seguinte, né? Tudo isso se recupera. Tudo se recupera, e uma vida não se recupera. Então, eu estou vendo que é esta posição de psicólogos, de médicos e de professores, né? Então, o senhor está com um discurso contrário, né, a esta visão que eu também fui buscar junto com especialistas, né? Então, eu fico um tanto confuso, porque o senhor me convence de um lado, eu converso com professores e psicólogos e eles me convencem do outro. Então, eu fico aí completamente perdido numa situação como essa, né? Então, como que o senhor vê esta
postura de professor e psicólogo, dizendo, olha, o tempo se recupera, as vidas não se recuperam. Madalena, nós tivemos uma reunião do comitê científico a semana passada, com todos os profissionais, pesquisadores, professores universitários, professores de medicina. Todos eles defendem a volta às aulas e os médicos que pesquisam o desenvolvimento das crianças defendem com muito rigor a volta às aulas por essa situação toda que eu estou dizendo aqui. E a situação social dos nossos bairros, a situação das crianças dos nossos bairros, digo hoje para você, e não sou eu que digo, é só procurar o Ministério Público, ver o quanto se aumentou a violência doméstica, é só nós procurarmos os órgãos fiscalizadores e nós vamos encontrar o quanto que aumentou as ocorrências envolvendo adolescentes e pré-adolescentes. Então, todos defendem na defesa da vida da criança. Mas o que eu ia dizer para você? Eu não sou dono da verdade. Inclusive hoje, nós vamos ter mais uma reunião e depois o comitê se reúne para que a gente avalie a situação desse final de semana. Se, Madalena, os médicos, os profissionais da área médica falarem assim, olha, prefeito, e isso for para o comitê, for ratificado, porque é lá que as decisões são tomadas. Prefeito, vamos analisar, vamos pensar. Eu não sou dono da verdade. O que eu quero, Madalena, eu não quero vencer debate. Eu quero vencer a morte. Eu quero que no final disso tudo a gente faça um balanço de uma cidade que perdeu o menor número de vidas possível. É isso que eu quero. Eu não quero aqui vencer debate, eu não quero que a minha posição seja vencedora, não. Eu quero lá no final que a história me julgue, e a história vai julgar todos nós que estamos vivendo esse momento, me julgue como um prefeito que soube conduzir esse processo, e é isso que nós temos feito desde março do ano passado. Não estamos começando agora. Então nós já temos conhecimento, nós já temos acúmulo. Se os profissionais falarem assim, olha, os mesmos profissionais que defenderam a volta às aulas, que eu confio muito, porque são profissionais de altíssimo nível, dizerem assim, olha, adia, eu vou adiar. Ó, retarda, eu vou retardar. Vamos esperar mais um pouco? Vamos esperar mais um pouco. Mas o que nós temos que ter consciência, isso eu não abro mão, é que nesse momento nós temos que ter empatia, nós temos que ter condições de nos colocarmos na situação das famílias dos nossos bairros, das famílias das nossas periferias, nós nos colocarmos na situação dessas crianças, nós nos colocarmos na situação de crianças que estão convivendo com situações que são inadmissíveis, Madalena, são inaceitáveis. Essa criança, o lugar dela é na escola. Ela tem que estar na escola, acolhida e sendo estimulada, recebendo conhecimento. Porque senão a gente fica só olhando. Eu não estou criticando esse debate que eu fiz com você, Madalena. Eu fiz com o movimento sindical, incluindo os professores. Eu sei que nós temos que defender todas as categorias profissionais, mas nós não podemos perder a nossa noção e o nosso senso crítico de nos colocarmos no lugar do outro, porque senão a gente fica só defendendo o nosso interesse. Nós ficamos defendendo só o interesse do nosso grupo. Nós temos que defender os interesses do nosso grupo, mas nós temos que ter a capacidade de entendermos a realidade do nosso povo, o que as pessoas estão vivendo, e principalmente aqueles que não têm para onde ir, não têm para onde correr, não têm alternativas. Eu penso que esse tem que ser o nosso posicionamento, ou seja, um posicionamento de equilíbrio. Nem tanto aqui, nem tanto lá. Qual é o ponto de equilíbrio para que a gente possa continuar salvando vidas, cuidando de vidas, para que a gente não perca o controle da situação epidemiológica, para que a gente não perca a situação da gestão dos nossos leitos e também para que a gente cuide da população mais vulnerável, que são eles que estão sendo vitimados, são eles que mais sofrem nessa situação toda que nós estamos vivendo.